Você sabia que os nomes dos personagens de Kimetsu no Yaiba estão cheios de significados e que os personagens Tanjiro e Nezuko se assemelham ao deus do fogo, Zenitsu ao deus do trovão e a um herói das lendas japonesas, e Inosuke a uma espada sagrada e a um deus da montanha, o Buyashiki Kagaya e Kibutsu de Muzan aos deuses primários das lendas japonesas? Não? Então fica comigo que você vai ficar tão fascinado quanto eu fiquei. Minasan, yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Quem acompanha o anime Kimetsu no Yaiba sabe que estamos no início do arco do treinamento dos Hashira. Como eu também amo esse anime, resolvi fazer um vídeo com esse tema, só que tem um probleminha. Minha intenção era fazer apenas um vídeo falando do significado dos nomes dos personagens apenas, mas resolvi estudar um pouquinho mais para ter certeza de que eu não estaria passando nenhuma informação errada a vocês. Mas quanto mais eu me informava, mais informações hiper interessantes e importantíssimas começaram a pipocar, e eu estou num mar de pipocas, abarrotada de informações, e o que era para ser apenas um vídeo vai virar uma sequência de vídeos sobre esse mundo maravilhoso e fascinante que é Kimetsu no Yaiba. E vamos ao que interessa, começando pelo significado do nome de Tanjiro. O primeiro kanji, Tan, significa carvão, pois ele era um produtor de carvão. Ji tem tudo a ver com o personagem, porque esse kanji é usado na palavra osameru, que significa acalmar, mas também significa curar, curar de doença, por exemplo. Ro é a junção de dois kanjis e o da esquerda representa uma peneira que era usada para limpar os grãos de arroz depois da colheita, separando o joio dos grãos e segurando apenas a parte boa. Por isso passou a significar um homem bom. Também significa menino puro. Esse kanji também aparece no nome de Rengoku Kyojiro e Tokito Muichiro. E o nome do Tanjiro faz todo sentido com o personagem, porque ele é o garoto calmo, puro, que fabricava carvão e está atrás da cura da sua irmã mais nova, Nezuko. E vamos ao significado do nome dela. Nezuko. Ne. Esse kanji significa mausoléu e antigamente era construído para o pai, o líder da família. Esse kanji representa o desejo de que os filhos respeitem seus ancestrais e a tradição da família, e o que também tem muito a ver com a personagem e o seu irmão. E a história do mangá mostra o imenso respeito que eles têm tanto pelo pai quanto pela tradição da família. O segundo kanji, Zu, significa grãos. No caso do mangá, são grãos de soja. Segundo as lendas japonesas, os grãos de soja têm o poder de espantar os demônios e usamos no Japão no Setsubun, em um evento que acontece em fevereiro, e os japoneses jogam esses grãos para afastar os demônios e purificar a casa, que tem muito a ver com a Nezuko. Mesmo ela sendo contaminada com o sangue do Muzan, que é um demônio, e ela luta contra os demônios. E por fim, Ko, que significa criança, filhas nos dias atuais. Mas esse kanji foi originalmente usado nos nomes masculinos, como um título de honra a homens de famílias ricas. Não se sabe quando esse kanji se tornou amplamente utilizado em nomes de meninas, mas, assim como nos nomes masculinos, foi primeiramente usado nos nomes de meninas de famílias de alto escalão. E parece que só no final da Era Meiji, uma era antes da Era Taisho, que é a era em que se passa a história de Kimetsu, que começou a ser usado em nomes de meninas por todo o país e de todas as classes sociais. Só para relatar uma curiosidade que não tem nada a ver com o mangá, é que quase todas as mulheres da família imperial japonesa, tanto as nascidas dentro da família, como as que se casam com membros da família imperial, têm esse kanji no nome. E voltando ao mangá, agora vamos ao sobrenome. Kamado, que significa forno. Sem forno não se produz carvão. Mas não é só isso. Em Kyushu, região onde a autora Koyoharu Gotoge nasceu, há um santuário chamado Hachiman Kamado Jinja. Um santuário muito conhecido por sua lendária história sobre derrotar demônios. A lenda conta que Hachiman-sama, a quem foi pedido para exterminar um demônio que vivia na área e comia pessoas todas as noites, diz ao demônio: se você conseguir construir uma escadaria com 100 degraus de pedra em uma noite, eu vou oferecer a você o sacrifício de humanos todos os anos. Mas, se não conseguir, deverá deixar a vila hoje mesmo.
O demônio aceitou o desafio e começou a construir a escadaria de pedra. Mas quando chegou no 99º degrau, o sol nasceu e o demônio fugiu. Assim como na história do mangá, os demônios são fracos à luz do sol. Este mesmo templo tem uma dança chamada Kamado Kagura, semelhante ao Hinokami Kagura, que aparece na cena linda do anime em que o pai do Tanjiro está oferecendo essa dança aos deuses pedindo proteção contra incêndios, já que a família Kamado manuseia o fogo para produzir carvão. Ou seja, aqui já dá um sinal da ligação da família Kamado e o Hinokami, o deus do fogo. Nesse templo, o nascer do sol se alinha no centro do Tori, nos equinócios da primavera e do outono. Tori é o portão de entrada que tem em todos os templos, e a imagem do sol nascendo no meio do Tori é um cenário semelhante ao nascer do sol dos brincos do Tanjiro, passados de Yoruichi à família Kamado. Além de toda essa história, ainda tem a semelhança do poder de Tanjiro e Nezuko na lenda do deus do fogo e da terra, Kagutsuchi. Lenda tirada do Kojiki, que é o livro mais antigo que conta a história do Japão antigo, cheio de contos mágicos e lendas do folclore japonês. E esse livro se assemelharia à Ilíada e à Odisseia da mitologia grega. A história é enorme, lógico, mas a parte que eu vou contar tem a ver com a história e os personagens do mangá. Essa lenda começa com o casamento das divindades Izanagi e Izanami, que na verdade eram irmãos. Seria mais ou menos como Adão e Eva. Na lenda, eles trabalham juntos para criar o arquipélago japonês. Deles nasceram muitos deuses, mas Izanami, a esposa, sofre graves queimaduras durante o nascimento do deus do fogo e da terra, Kagutsuchi, e acaba falecendo. Izanagi, o marido, fica enlouquecido e não consegue perdoar Kagutsuchi por tirar a vida da sua amada esposa, e com raiva corta a cabeça do recém-nascido com a sua espada, cujo um dos nomes é Itsuno Ohabari, guarda esse nome. E o sangue de Kagutsuchi vai incendiando toda a parte por onde se espalha, inclusive a espada. Mas lógico, como esperado de um deus, ele não desaparece depois disso. Outros deuses começam a nascer um após o outro, do sangue, da espada, do corpo e da cabeça de Kagutsuchi. Do sangue da ponta da espada nascem os deuses das rochas e das espadas. Do sangue da base da lâmina da espada nascem os deuses do trovão e do fogo. E do sangue do punho da espada nascem os deuses das cachoeiras e das águas. No corpo e da cabeça nascem os deuses dos vales, os deuses das montanhas e os deuses dos campos. Izanagi, o pai, vai até o submundo da escuridão, chamado de Yomi no Kuni, que é para onde os mortos são levados, na intenção de trazer Izanami de volta. Mas Izanami diz que não pode mais voltar porque já havia comido do alimento do submundo. Izanagi insiste, e Izanami diz que tentaria conversar com os deuses do submundo e que ela precisaria se purificar e pede a Izanagi que durante esse processo ele não olhe para ela. Mas Izanagi não resiste, acende uma tocha e ao vê-la se assusta com a aparência de Izanami, que está com seu corpo em decomposição e cheio de vermes, com raios de trovões fincados em seus braços, pernas e ventre, cravados pelos 8 deuses dos trovões do submundo. Izanagi se assusta com a aparência de Izanami e foge. Izanami, se sentindo extremamente humilhada, enlouquece de raiva e ordena que uma bruxa chamada Yomotsu Shikome, que significa mulher, demônio, feia do submundo, acabe com ele. Ela é muito rápida e para tentar escapar, Izanagi começa a arremessar o que ele tem, que vão se transformando em uvas e brotos de bambu, que faz com que a bruxa, faminta, pare para comer e lhe dá tempo de fugir. Mas ele vê que, além da bruxa, os 8 deuses dos trovões e mais 1.500 soldados do submundo também o perseguiam. Izanagi, logo que conseguiu sair do submundo, pega 3 pêssegos de uma árvore e arremessa nos deuses dos trovões e no exército, que recua e foge por causa dos pêssegos que eles odeiam. Izanami tenta alcançá-lo arrastando seu corpo em decomposição, mas Izanagi fecha a entrada do submundo com uma rocha gigantesca e diz a Izanami que eles se separariam ali. Izanami, furiosa com a traição de seu marido, responde que se ele fizer isso, ela eliminará 1.000 pessoas todos os dias. Mas Izanagi, em resposta, diz que então ele construirá 1.500 casas de parto todos os dias. Segundo essa lenda, nascemos pelo espírito de Izanagi e morremos pela maldição de Izanami. Em agradecimento ao pessegueiro que o salvou,
Izanagi o nomeia de O Kamozumi no Mikoto, que significa o fruto do grande Deus. A lenda continua, mas até aqui já é o suficiente para mostrar a relação entre a lenda e os personagens. Na história do mangá, o poder Kekijutsu da Nezuko de incendiar com sangue é igual à lenda de Kagutsuchi, que incendiou a sua mãe ao nascer e quando foi decapitado, seu sangue saiu incendiando tudo por onde se espalhou, inclusive a espada. Essa cena se assemelha à cena do arco da Vila dos Ferreiros, em que a Nezuko usa o próprio sangue para incendiar a espada de Tanjiro e derrotar o Lua Superior 4, Hantengo. A técnica da Nezuko também tem o poder de incendiar os demônios, ou seja, ela poderia incendiar até Kibutsu de Muzan, que os fãs japoneses assemelham a Izanami, que deu à luz a Kagutsuchi e foi incendiada por ele. Nezuko teria o mesmo poder de Kagutsuchi de incendiar o próprio criador. Outro detalhe que se assemelha é que há apenas duas formas de eliminar um demônio: decapitá-lo ou queimá-lo à luz do sol. A lenda também conta que outros deuses começaram a nascer do sangue de Kagutsuchi e a única maneira de aumentar o número de demônios na história do mangá é através do sangue de Kibutsu de Muzan. As semelhanças entre Tanjiro e Kagutsuchi são muitas. Kagutsuchi é o deus do fogo e da terra, e do sangue do punho da espada nasceram os deuses dos rios e das águas. E apenas Tanjiro tem a capacidade de usar a respiração da água e ainda manusear técnicas que envolvem o deus do fogo. O deus do fogo é adorado no templo Hachiman Kamado Jinja, o mesmo sobrenome do Tanjiro. Esse templo derrotou demônios, e Tanjiro é um caçador de demônios. E tem o Kamado Kagura do templo Hachiman Kamado, semelhante ao Hinokami Kagura, e por aí vai. Sobre a bruxa que perseguiu Izanagi, ela foi chamada de Yomotsu Shikome. A segunda palavra, Shikome, significa mulher demônio feia. Essa palavra só aparece nesse livro antigo Kojiki. Não era uma palavra usada para ofender as mulheres, mas na versão original em japonês, Yoshiro chama a Nezuko de Shikome quando encontra os dois irmãos pela primeira vez e percebe que ela é um demônio. Na lenda, do sangue de Kagutsuchi da ponta da espada, nasceu o deus do trovão. E quem tem a respiração do trovão e manuseia uma espada? Zenitsu. Ele se assemelharia ao deus do trovão nascido do sangue do deus da espada, e vocês lembram que na lenda há outros 8 deuses do trovão do submundo que perseguiram Izanagi? E o que Izanagi jogou para espantar esses deuses do trovão? 3 pêssegos. E os pêssegos aparecem 3 vezes nas cenas com o Zenitsu. Primeiro, quando Kaigaku joga um pêssego em Zenitsu. Segundo, quando ele sonha que está com a Nezuko em uma plantação de pêssegos. E terceiro, que ainda não saiu no anime, na luta entre Kaigaku e Zenitsu no arco do Castelo Infinito. Aliás, o pêssego também tem muito a ver com a Nezuko. Como eu mencionei antes, o nome da Nezuko tem o kanji de grão de soja. E na lenda, Izanagi, em agradecimento ao pessegueiro que o salvou, nomeia-o de Okamozumi no Mikoto, que possui esse mesmo kanji de grão de soja, indicando a semelhança de ter o poder de espantar demônios e uma relação entre ela e o Zenitsu. Principalmente na cena do arco do trem infinito, em que o Zenitsu está sonhando com a Nezuko e ela pega um pêssego. A lenda conta também que o pessegueiro foi instruído por Izanagi a, assim como você me ajudou, ajude aqueles que sofrem nesse mundo. Igualmente, Nezuko é instruída por Urokodaki a ajudar os humanos e não perdoar os demônios. E já que falamos no Zenitsu, vamos analisar o significado do nome dele. Agatsuma Zenitsu. O primeiro kanji, Zen, de Zenitsu, está cheio de bons significados, representa fazer coisas certas como ser humano. Itsu é um kanji com vários significados, bons e maus. Os maus são perder uma chance ou desviar-se do padrão. Os bons são correm rápido e têm um talento extraordinário. Tanto os aspectos negativos como os positivos combinam com o caráter do Zenitsu. E parece que o nome Zenitsu atua também como um oposto de Kaigaku, o outro aprendiz da respiração do trovão, e o kanji Kai de Kaigaku significa astuto e ardiloso. Como vocês sabem, eles cresceram juntos, mas seus modos de pensar e princípios eram completamente opostos, e isso fica claro na história do mangá. Agora o sobrenome Agatsuma. Aga significa meu e Tsuma significa esposa. Esse sobrenome existe e é lido como Wagatsuma.
e dizem que a palavra deriva de uma antiga lenda de Yamato Takeru, um herói do Japão antigo que ganhou várias batalhas. De acordo com a mitologia japonesa, Yamato Takeru foi um membro da família imperial do antigo Japão. Conforme relatado no antigo livro Kojiki, em uma de suas missões, Yamato Takeru, que precisaria cruzar o mar em um navio, se vangloriou quando chegou no mar, fazendo pouco caso, dizendo: "Posso atravessar num pulo um mar tão pequeno." Nessa, ele irritou o deus do mar, Hashirimizu, que criou ondas que dificultaram tanto o avanço como o recuo do navio de Yamato Takeru. Ele ficou preso no mar. Lá, a sua irmã mais nova e também concubina, a princesa Ototachibana, se ofereceu em sacrifício ao deus do mar e mergulhou nas águas turbulentas, tirando a própria vida, e o mar se acalmou, permitindo que o navio de Yamato Takeru cruzasse com segurança. E ele lamentava a perda da sua esposa e andava murmurando "Wagatsumayo", que significa minha esposa. Agatsuma também pode ser lido no japonês arcaico como Azuma, que significa trovão. Mas a história não para aqui. Quando Yamato Takeru retornou a Owari após completar a conquista da parte oriental do Japão, ele se casa com a princesa Miyazo. Mas sua alegria dura pouco. Quando ele ouviu que havia um deus maligno no Monte Ibuki, ele disse: "Eu vou acabar com ele com as minhas próprias mãos." E talvez por causa das suas vitórias contínuas até o momento, ele subestimou esse deus maligno e ele acabou deixando a sua espada divina Kusanagi com a sua esposa e foi para a montanha de Ibuki, para, além de derrotar o deus maligno, conquistar a montanha. Quando chegou ao Monte Ibuki, encontrou um javali branco do tamanho de um boi e, sem interesse, pensou: "Esse com certeza é só um mensageiro do deus da montanha. Eu acabarei com ele na volta." E continuou seu caminho na montanha, mas de repente cai uma forte chuva de granizo, ferindo-o gravemente. Na realidade, o javali branco não era um mensageiro do deus da montanha, mas o próprio deus da montanha. E Yamato Takeru o havia irritado quando, além de subestimá-lo, ainda ameaçou acabar com ele na volta. Yamato Takeru falece na tentativa de voltar para casa. E já que falamos do javali, o deus da montanha, do Monte Ibuki, vamos falar agora de Inosuke. Voltando na lenda de Izanami Izanagi, uma coisa que eu não mencionei sobre a lenda é que do corpo de Kagutsuchi nasceram 8 deuses das montanhas, mas Izanagi eliminou todos eles com a sua espada, cujo um dos nomes é Itsuno Ohabari. O significado não é claro, mas formando uma sentença através do significado de cada kanji que aparece nesse nome, seria algo como uma lâmina fina e esticada como as penas da cauda de um pássaro, que descreveria a aparência da espada como ela sendo mais fina e alinhada que uma espada normal. E os 2 kanjis do nome da espada aparecem no nome de Inosuke, o I e o No, de Inosuke. Apenas pela imagem do personagem e a pronúncia do nome, presume-se que o Ino de Inosuke seria o Ino de Inoshishi, que significa javali em japonês. Presume-se também que esse javali seja o mesmo deus da montanha citado na lenda Yamato Takeru. E olha que interessante, o kanji de Inosuke é o mesmo I da espada, que é o mesmo I do Monte Ibuki, onde reside o javali branco, deus da montanha. I significa som. A imagem desse kanji mostra um sacerdote com um cajado em sua mão direita chamando pelos deuses. No seria como a partícula D do português. Mas a imagem original do kanji é mais bonita, que seria a junção do kanji de parar, que é representado por um pé, e o kanji de ichi, do número 1, que escrevemos com uma linha reta. E os 2 combinados significaria caminhar em linha reta, porque depois esse kanji passou a significar sair, para expressar o estado de começar a andar, e posteriormente se transformou num kanji auxiliar sem um significado especial. O segundo kanji, suke de Inosuke, é muito usado em nomes de meninos, que combinam 2 kanjis, o de acumular e o de força. Combinados dão o significado de salvar, ajudar. Seria algo como a união faz a força. O significado do nome de Inosuke não combina muito com ele, porque significaria chamar pela ajuda dos deuses. E o sobrenome dele, Hashibira, deixou os fãs com muito mais incógnitas, já que o primeiro nome não tem nada a ver com Inosuke e o sobrenome Hashibira pior ainda, porque o primeiro kanji, Hashi, significa ponta do bico de pássaro ou
como a ponta do bico de um pássaro, e o segundo se lê Hira, que significa plano, sem deformações. Mas isso não tem nada a ver com Inosuke, e a única semelhança aqui é que no sobrenome Hashibira tem ligação com as características com o nome da espada. Como eu já mencionei, seria uma lâmina fina e esticada como as penas da cauda de um pássaro. O kanji de bico de pássaro do sobrenome Hashibira se ligaria à pena da cauda de pássaro da espada, e o kanji de plano, sem deformações, se ligaria ao kanji de reto, alinhado. Mas isso é apenas uma suposição. Mas apesar do significado não ter muito a ver com Inosuke, a autora fez um jogo legal de ideogramas interessante que liga ele à lenda. Na história do mangá, os quatro, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, lutam juntos e criam uma ligação especial. Como na lenda, Inosuke foi inspirado na espada e no javali, deus do Monte Ibuki, Zenitsu no deus do trovão e no antigo herói Yamato Takeru, e os irmãos Tanjiro e Nezuko do deus do fogo e da terra Kagutsuchi e da tradição de adoração ao deus do fogo. Ou seja, se analisarmos apenas as cenas da lenda de Kagutsuchi, todos surgiram num mesmo instante, estavam todos unidos na mesma cena lendária. E agora você deve estar se perguntando, e aonde diabos entra o Boyashiki Kagaya e Kibutsu de Muzan nessa história? Lembra que na lenda, Izanagi e Izanami eram irmãos que se casaram e depois daquela confusão toda se tornaram inimigos? Pois então, o líder da organização de caçadores, o Boyashiki Kagaya e Kibutsu de Muzan são inimigos. No entanto, eles eram da mesma família, assim como Izanagi e Izanami. Voltando à história de Kimetsu, como um demônio, Kibutsu de Muzan saiu de dentro da família Ubuyashiki, ela foi amaldiçoada e os homens da família começaram a morrer ainda jovens. Isso aparece quando Ubuyashiki diz a Muzan: "Você e eu compartilhamos o mesmo sangue, mas você provavelmente nasceu há mais de 1000 anos atrás. Então seu sangue não chega nem perto do meu." Todas as crianças da família Ubuyashiki não vivem mais de 30 anos devido a doenças. E isso se assemelha à maldição de Izanami quando brigou com Izanagi. Izanami se transforma em um membro do mundo da escuridão chamado Yomi no Kuni, que podemos ler como Yami, que se refere à escuridão da noite, e Muzan e os demônios são ativos na escuridão da noite. Outra semelhança entre a lenda e o mangá está no nome. Na lenda, depois que Izanagi fechou a entrada do submundo com uma rocha gigantesca, Izanami joga a maldição de eliminar 1000 humanos todos os dias. E em resposta, Izanagi diz que então ele vai construir 1500 casas de parto todos os dias. Ubuyashiki significa casa de parto. E pasmem, esse sobrenome existe. Em Kihocho, província de Mie, cerca de 70 pessoas de sobrenome Ubuyashiki vivem nessa área. E olha que interessante, numa região que faz divisa entre essa província de Mie e a província de Wakayama, chamada Kishu, também é conhecida como o lar do clã Ki. O sobrenome de Kibutsu de Muzan começa com esse kanji, que significa demônio. E há muitas pessoas com sobrenomes que incluem esse kanji e vivem nessa área, como o sobrenome Miki e Kuki. Há também o sobrenome Kiyashiki, que tirando o primeiro kanji de Oni e substituindo pelo kanji de Umu, parto, nascer, se torna Ubuyashiki. O primeiro nome de Ubuyashiki, Kagaya, tem no primeiro kanji o significado de brilhar com esplendor, como o brilho do sol. Seu filho, Kiriya, também possui esse mesmo kanji no nome. Enquanto Muzan vive na escuridão, Yami, Ubuyashiki é a luz. E no segundo kanji, Ya, a parte superior direita representa a lâmina de uma arma ou instrumento de corte e é usada para marcar o final de uma fase. Existe também a teoria de que esse kanji, combinado com o kanji de boca, que se refere às palavras de uma oração, representariam juntos um ritual de purificação de armas. O nome dele seria algo como a luz que finaliza a fase pela lâmina purificada, porque a luz elimina a escuridão. E qual membro que saiu dessa família e vive na escuridão? Ou seja, eliminando o Kibutsu de Muzan, eliminam a escuridão e a maldição sobre a família desaparece. E agora vamos ao nome do culpado dessa maldição, Kibutsu de Muzan.
Diferente de Ubuyashiki, esse sobrenome não existe, foi criado, para vocês verem a delicadeza que a autora teve de prestar atenção nesse detalhe para não envolver pessoas que tivessem o mesmo sobrenome do grande vilão Kibutsuji Muzan. O sobrenome Kibutsuji une 3 kanjis. O primeiro é o de Oni, demônio, o segundo é o kanji de dança e o terceiro é o kanji de ponto de interseção, um cruzamento. E o nome Muzan tem o primeiro kanji, Mu, que significa nada, vazio, ausência de algo, e Zan, que significa miserável, cruel, sangue frio. A origem da palavra Muzan é um termo budista que se refere a alguém que quebra as regras sem hesitação, sem sentimento de culpa, sem remorso, praticamente um psicopata. E analisando o nome e sobrenome de Muzan, seria algo como demônio psicopata que dança no cruzamento, que para mim seria uma interpretação minha. Esse cruzamento seriam as linhas da vida e da morte cruzadas, formando uma interseção. E Muzan estaria dançando bem no meio desse ponto, onde as duas linhas se encontram. Pela lenda, vivemos pelo espírito de Izanagi e padecemos pela maldição de Izanami. E Muzan teria encontrado um ponto de não vida e não morte. O nome perfeito para Muzan. E esse vídeo já ficou muito longo, então eu vou ficando por aqui. Ficou impressionado com a riqueza de detalhes das lendas e dos significados dos nomes? E como eu falei, quanto mais eu me informava, mais coisas novas iam aparecendo. Tipo, em uma das missões do Herói das Lendas contadas no Kojiki de Yamato Takeru, ele se veste de mulher para cumprir a sua missão. E lembra muito o arco do distrito de entretenimento em que Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se vestem de mulher para investigar o desaparecimento das meninas. E mais legal que isso é perceber as semelhanças não apenas em Kimetsu no Yaiba, mas em outros animes. Por exemplo, em Naruto, Izanagi é a técnica antiga do clã Uchiha e Izanami é a técnica que prende o oponente usuário da técnica Izanagi num loop sem fim. Como na lenda, nascemos pelo espírito de Izanagi e falecemos pela maldição de Izanami. Nós estamos presos num loop de nascimento e morte eternos. E o gigante javali branco, te lembra algum anime? A Princesa Mononoke dos estúdios Ghibli. Por isso que eu amo tanto esse mundo dos mangás e animes. Outra coisa é que há inúmeras versões diferentes dessas lendas. E essa que eu contei é a que, segundo os fãs japoneses, melhor se encaixa na história de Kimetsu. Isso é só uma pontinha pequenininha desse iceberg gigantesco que é o mundo de Kimetsu no Yaiba. Tem muito mais, e um mais interessante que o outro. E é isso, se gostou desse vídeo, deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. E ir desvendando junto comigo não só o mundo dos mangás e animes, mas de toda a cultura japonesa. Saigo ma de goran itadaki, arigatou gozaimashita. 次回も見てください。またね。バイバイ。